Se você assiste às novelas bíblicas da Rede Record de televisão, principalmente Gênesis, eu preciso falar algo muito importante com você. Quais os cuidados que devemos tomar ao assistir essas novelas? E por que existem tantas teorias e coisas que não estão na Bíblia? Por que os dinossauros foram incluídos nessa novela? E qual a intenção do diretor ao apresentar o fruto proibido no Jardim do Éden com um tom azul? Será que o fruto proibido era realmente azul? Nós sabemos muito bem que a Bíblia é a nossa regra e prática de fé, e vivemos de acordo com aquilo que Deus nos deixou escrito. Por isso é muito importante ler as Escrituras. Mas algumas pessoas deixam de ler a Bíblia para desfrutar do seu entretenimento. Um exemplo bem claro disso é as novelas bíblicas. E é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Primeiramente, eu preciso reconhecer que o trabalho da Rede Record de televisão é fantástico. Eu vi alguns trailers e a qualidade de áudio e vídeo é muito boa mesmo. Inclusive, na novela houve a consultoria do Rodrigo Silva, que é um ótimo historiador e um grande arqueólogo, que eu gosto muito. Inclusive, eu tenho um livro que se chama Enciclopédia Histórica da Vida de Jesus. É um ótimo livro e eu recomendo. Eu não assisto novelas, mesmo sendo bíblicas, mas cada um tem o seu tempo de entretenimento. E eu respeito muito isso. Mas devemos tomar muito cuidado com alguns conteúdos, principalmente se tratando de algo que envolve as Escrituras. Vamos entender alguns pontos específicos sobre a produção de uma novela, independentemente se é bíblica ou não. Existe um termo que se chama licença poética, que é a liberdade de você poder acrescentar algo no seu projeto, como criar situações ou teorias para deixar mais atrativo, para que aquilo tenha um formato de novela ou filme, mas tudo isso deve ser feito conforme o tema abordado. Porque se for fazer um filme ou novela conforme o nosso dia a dia, vai ficar algo sem sal. É necessário colocar algo a mais nessa história e acrescentar algumas cenas para preencher aquele vazio da história. Por isso que existe a licença poética, aonde o diretor tem a liberdade de fazer tudo isso. Eu não posso dizer a você que você não deve assistir às novelas bíblicas da Record. Se eu disser isso a você, eu seria um legalista, impondo regras e o que você deve ou não fazer. Mas a minha orientação é: não troque a sua Bíblia por causa de novelas, seja ela bíblica ou não. Muitas pessoas preferem assistir essas novelas do que abrir a sua Bíblia pelo menos uma vez por dia e ler 1 ou 2 capítulos. E Charles Haddon Spurgeon disse algo muito importante: há pó suficiente sobre algumas de suas Bíblias que dá para escrever condenação com os dedos. Qual o cuidado que nós devemos tomar ao assistir essas novelas bíblicas? A primeira coisa é que nós devemos entender é que nem tudo o que está acontecendo ali está de acordo com as Escrituras. Só que muitas pessoas acabam confundindo as coisas e achando que tudo que está ali está conforme as Escrituras, mas não é bem assim. Aquilo se trata de uma novela e o diretor precisa passar para os telespectadores algo diferente para segurar eles na frente da TV, como uma cena de ação mais intensa, uma briga, um romance e coisas desse tipo, mas nem tudo ali é coerente com as Escrituras. Por exemplo, existem nomes que o diretor colocou naquela novela que você não vai encontrar na Bíblia. É aí que entra a licença poética, aonde você pode fazer um roteiro diferente e acrescentar coisas como nome e cidades. Eu estou falando sobre isso porque uma pessoa próxima de mim assistia essas novelas da Rede Record
de televisão e afirmou que um certo nome existia na Bíblia. E eu perguntei aonde que ela encontrou aquele nome. E ela disse que assistiu a novela da Rede Record de televisão e tinha esse nome lá. Mas aí está o grande problema. Esse nome não estava na Bíblia. Foi um nome que o diretor acrescentou na novela para dar vida a um personagem que nem na Bíblia existe. Agora, imagina só, uma pessoa que não lê a Bíblia e vive apenas de novelas bíblicas da Rede Record. Como que ela vai pregar sobre a criação e apresentar aquilo que realmente está nas Escrituras? Essa pessoa vai ficar confusa. Por isso que é necessário você ler a Bíblia depois que você assistir algum capítulo e procurar exatamente aquilo que foi retratado naquele episódio. Eu vi uma publicação na internet onde as pessoas estavam falando sobre duas teorias que o diretor da novela Gênesis colocou em prática, que foi uma superprodução de como foi a extinção dos dinossauros e sobre o fruto proibido, que na novela era azul. Você não vai encontrar na Bíblia a palavra dinossauro, pois esse nome passou a ser utilizado apenas no século XX. Então não tem lógica você procurar em sua Bíblia a história dos dinossauros. Mas nessa novela Gênesis, eles criaram uma teoria que quando Lúcifer caiu do céu juntamente com os anjos que se corromperam, eles foram lançados aqui na Terra e o impacto foi tão forte que houve a extinção dos dinossauros. Segundo alguns teólogos e cientistas que professam a fé cristã, nesse intervalo de tempo não havia a possibilidade de um convívio entre um predador, como um dinossauro, viver com pessoas. Por isso que a teoria é que eles viveram em um outro tempo. Mas será que o fruto proibido era azul mesmo? A Bíblia nos diz que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e era uma árvore desejável para dar entendimento. Muitos teólogos afirmam que o fruto proibido era semelhante a uma maçã. Não que seja necessariamente uma maçã o fruto proibido. Alguns acreditam que pode ser uma pera, laranja, uva, figo e tantas outras frutas. Na novela Gênesis, o fruto tinha um formato como se fosse de uma maçã, aceitando a teoria de muitos teólogos. Porém, a cor do fruto proibido na novela era azul. Só que o genro do Edir Macedo fez uma postagem e disse que é por isso que não existem alimentos azuis. Então a teoria é que o fruto proibido era azul e por causa do pecado de Adão e Eva, esse tipo de fruto ou cor não existe mais em alimentos. É uma teoria um pouco fraca, mas é uma novela. Meus irmãos, tomem muito cuidado com aquilo que vocês estão assistindo por aí. Retenham o que é bom, mas deixe de lado aquilo que não edifica a sua vida e leia muito a sua Bíblia para que você não seja enganado. Tome muito cuidado com isso, viu? Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. E se você gostou, não se esqueça, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. E que Deus o abençoe. Em nome de Jesus, amém.